Beleza. Então, vamos começar aí falando sobre os efeitos fisiológicos, né, e a questão da biomecânica desse isolamento social. Então, de fato aí, ficar numa posição durante muito tempo, né, com essa questão, muita gente ficou sentado, muita gente perdeu a mobilidade, né, ficou com mobilidade reduzida. E quando a gente fala de mobilidade reduzida, não é só a mobilidade articular, não, tá, gente? Mobilidade reduzida vem também a questão de espaço reduzido, ou seja, a pessoa vai do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro e fica só nesse espaço reduzido. Então, isso gera uma adaptação biomecânica muito menor, muito menor. E além de passar muito mais horas no computador, até quem não tinha esse hábito criou esse hábito no isolamento social, e também essa questão de ter mais tempo jogado aí no sofá, mexendo no celular. Não aconteceu de eu ter ficado cutucando o celular de à toa, não, mas eu fiquei editando alguns vídeos de um curso que eu dei online no meados aí da quarentena, e por ficar horas no celular cutucando assim, eu acabei desenvolvendo uma tendinite. Então, acredito que grande parte dos alunos aí também podem vir com esses sintomas, né? E também o fato da gente ter acabado o isolamento ter retirado as AVDs, né, as atividades de vida diária das pessoas, como ir para academia, correr, a reunião com os amigos, futebol, cerveja no boteco, né? Tudo isso faz parte das atividades de vida diária. Então, a retirada dessas AVDs, elas podem interferir na biomecânica, sim, e, consequentemente, gerando dor e tornando o retorno da academia aí algo nada seguro. Já pararam para pensar nisso? Não é questão de segurança do vírus, mas é questão de segurança biomecânica, tá? Então, quando a gente fala aí em mobilidade, a gente tem que começar a pensar o que é, né, essa mobilidade. É a capacidade, isso aqui um conceito mesmo, né? A capacidade de executar movimentos dentro de uma ADM, e a mobilidade é um dos elementos básicos que determinam a performance física do indivíduo. Ou seja, não é somente a mobilidade, a artrocinemática, o deslize articular. A mobilidade, ela também envolve liberação miofascial, alongamento, várias outras capacidades físicas para que a gente consiga gerar, executar um movimento de ADM maior, tá certo? E quando a gente pensa aí na imobilidade, né, nessa baixa dessa mobilidade, que não é só articular, mas de locomoção na quarentena, né? Acaba gerando aí diversos problemas no corpo, né, dos nossos clientes, e também o emocional aí, eu acho que a gente não precisa nem falar. Porque andar do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, isso faz com que o nosso corpo ele funcione de uma forma cada vez mais lenta. E as articulações, elas necessitam de um menor braço de alavanca para gerar um movimento. Então, as nossas fáscias, né, as fáscias musculares aí, elas acabam necessitando de pouco ou de quase nenhuma adaptação, e os nossos músculos, então, coitados, cada vez menos ativos para que o movimento aconteça, né? Então, pensa aqui comigo, gente. Essa mobilidade, a gente não pode focar só naquele quesito da mobilidade articular, que é um dos tijolinhos aí da construção do movimento que o nosso mapeamento corporal gera, né? Então, a mobilidade ela vai incluir toda essa questão de amplitude de movimento, da tensão dos tecidos moles, da cápsula articular, da aderência, da resiliência dos tendões, do tanto que eles conseguem deslizar, né? A coordenação muscular, a coordenação neuromuscular, propriocepção e a biomecânica também da posição e conhecimento, né, da forma adequada isso que a gente vai conseguir executar determinado movimento. Só que essa mobilidade, quando a gente perde todos esses quesitos, essas capacidades,
a gente também acaba incluindo a perda da estabilidade, da estabilização. E é aí que começa a gerar os maiores problemas. Porque começa a ter o problema de equilíbrio muscular, de força e principalmente da musculatura de core, né? Dessa estabilização lombopélvica. Essa estabilização lombopélvica, ela protege a coluna vertebral, terminações nervosas. E quando a gente começa a ter esse déficit, vocês vão começar a ver vários problemas comuns na academia que envolve aí a dor lombar. Só hoje eu já recebi aqui 3 mensagens de alunos que a gente tem muita proximidade na academia, relatando estão com dor lombar. E aí, o que você fez na quarentena? Ah, eu fiz algumas aulas online, mas fez algo de estabilidade? Trabalhou mobilidade? Não fiz nada disso. Ou seja, o aluno que está retornando para a academia, ele tem 5 meses que não faz nada de estabilidade e, consequentemente, não existe nenhuma proteção da coluna vertebral desse aluno, né? Agora, para e pensa aqui comigo. Se a mobilidade das articulações e de todas essas estruturas que, né, estão aí no meio, estão sem essa estabilidade, como que tá as funções, como que estão, né, as funções articulares? Eu não sei se vocês lembram, no treinamento que a gente fez em todas as academias, mas a gente falou muito Marcelo, dessa... Sim? Não, só desculpa te interromper, porque tem um pessoal que não está conseguindo entrar, parece que está pedindo uma senha. Certo? Eu até te mandei no WhatsApp. Ah, não vi aqui. Ah, tá. O pessoal Não vi, está me mandando não. lá. Ala, me manda aqui aquele link que eu acabei de te mandar. Mando. Só um minuto. Engraçado, senha da reunião. Porque o Ala acabou de entrar nele aí, até com 2 logins. Mandei. Eu mando lá no grupo o pessoal. Isso. Não, Ala, no meu não é da saúde, não. Então, eu mandei no... Deixa eu mandar aqui pelo celular, só um minutinho. Manda pro Marcão. Você tem Manda o para telefone mim dele? direto. Tem hora que dá isso mesmo. O Zoom tá cheio de 9 horas, não era assim. Esse tem de senha, começou com a quarentena. Eu vou encaminhar para você, vou mandar aqui no Zoom também, Pode porque eu não ser. tenho o celular do Marcão, não. Me manda aqui. Tá. Estou mandando e vou mandar no Zoom também, que se alguém aparecer aí, o pessoal já encaminha. Uhum. Feito. Aí. Aqui tá certinho. Beleza. Boa. Então, quando a gente fala aí de mobilidade, de função articular, né? Agora deu certo, ó, tem um pessoal entrando. Colocar um mute aqui. Isso. Quando a gente fala aí, né, de mobilidade articular, das funções da articulação, juntamente com a questão da estabilidade, né, que a gente já concluiu aí, que são itens que foram perdidos com esse isolamento social aí, né? E aí, a mobilidade dessas articulações, de todas essas estruturas, elas acabam sendo reduzidas. Mas como que estão essas funções articulares?
Nos treinamentos que a gente fez nas academias, a gente falou muito sobre essa teoria da articulação. Então, o que é essa teoria? As lesões, elas se relacionam de acordo com a função articular de cada articulação. E isso gera disfunções articulares, musculares, e atritos, estresse articulares, e aí surgem as lesões. E, em geral, os problemas de uma determinada articulação, elas acabam se revelando de uma forma de dor na articulação acima ou abaixo. Eu me lembro do treinamento em que eu até dei um exemplo da articulação aí do joelho, que se existe uma lesão ali no joelho, pode procurar, que a causa do problema vai estar no tornozelo ou no quadril. Muitas das vezes, dos problemas de joelho, o problema de joelho, a causa do problema geral está aí na questão, por exemplo, da mobilidade reduzida de tornozelo, tá? Tornozelos bastante rígidos e de mulheres, por exemplo, que acabam agachando muito na academia, com a mobilidade de tornozelo reduzida, elas acabam desenvolvendo um atrito maior no joelho e, com isso, a força que o agachamento deveria auxiliar, né, questão aí de glúteo, de quadríceps, o agachamento acaba não acontecendo essa geração de força por alteração do braço de alavanca. E, com isso, o glúteo dessa aluna nunca é fortalecido, ele não consegue os resultados que o professor almeja naquele treino. E o que acontece? Acontece que a dor no joelho dela vai só piorando. Sabe aquela aluna que chega pra gente e fala assim, aquela aluna que vira assim, ai, gente, eu não posso fazer agachamento. Dá uma raiva, não dá no salão de musculação? Como que essa pessoa vive, então? Se ela não senta na cadeira, se ela não vai ao banheiro, como que essa pessoa vive? Então, essa questão das lesões, das dores que o aluno vai chegar para vocês falando que, eu tô com dor na lombar. Isso vocês vão escutar muito no salão de musculação. Mas será que essa dor na lombar, ela não está vindo por causa de uma alteração torácica ou de uma alteração no quadril? Eu acredito muito na alteração da torácica, tá, gente? Pensa que agora, né? A gente está aqui sentado numa cadeira de frente para o computador. Eu tenho meu computador aqui ajustado nas minhas alturas aqui de tela, né? Eu tenho um teclado solto, o mouse também, para não ficar, né, fechando o tórax aqui na frente, no mouse do notebook. Então, mas nem todo mundo tem isso, tá? Eu, além de eu ser fisioterapeuta, né, eu prezo muito por isso, mas também eu tenho a questão das minhas hérnias de disco cervicais, então a minha posição de cervical tem que ser realmente bastante ajustada. Mas nem todo aluno é assim. E ele pode desenvolver uma dor lombar justamente porque a torácica dele ficou tentando ficar tão ereta, ou então pegou a postura de hiperextensão ou de hipercifose na postura sentada, que a lombar dele começou a ficar ruim, começou a sentir dor. Ou então, também tem a possibilidade de que ficou tão sentado que a articulação abaixo da lombar, né, que no caso aí é o quadril, ficou com a mobilidade restrita. Por quê? Por uma hiperativação dos músculos flexores do quadril. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Você está todo incubado aí, ô Marcão. Pode levantar esse tronco aí, tá? Por favor, porque senão daqui a pouco começa a ficar com dor lombar, vai ficar muito tempo lá na academia andando de um lado para o outro, além da sua postura, do seu gesto esportivo da bike, né? Ter uma postura que deixa os flexores do quadril mais rígidos mesmo, né? A postura sentada, por mais que está em movimento, eles acabam sendo mais rígidos. E para que isso aconteça, a gente precisa de ter um core muito estável, né? Para que as dores lombares e quadril futuramente não aconteça, um core estável é a solução para isso. Se a gente for pensar em analisar as funções articulares desse gesto esportivo, né? Então, para e pensa, a galera não tá... Esse é um gesto esportivo seu, que é acetado. Agora, imagina a galera que não é gesto esportivo nenhum,
que simplesmente começou a ficar horas assentado numa cadeira, de frente para o computador, no estresse, na tampa, e aí já começou a ter dor lombar, dor no quadril, dor na torácica, em vários locais. Então, gente, cuidado para que o aluno chegue para você reclamando de dor lombar, cuidado para vocês não focarem no treino somente na lombar. Foquem na articulação acima e abaixo. E, de preferência, interpretem muito bem o mapeamento corporal desse aluno. Para vocês terem números de forma quantitativa para mostrar para esse aluno que você está agindo de forma coerente. Tá certo? Deixa eu ver aqui, o Gustavo está aqui falando. Minha aluna, minha DM, a sua DM, para fazer agachamento, ficou bem reduzida após uma lesão em 2016. Tive uma micro-ruptura do tendão tibial anterior e após a lesão, não fiz físio nem treino de mobilidade. Hoje sofro com isso. Segundo o médico, ficou crônico. Exatamente. A lesão foi de tornozelo? Foi de joelho? Treinar, né? A lesão é literalmente treinar. É um treinamento. Reabilitação é um treinamento, só que é um treinamento da lesão, né? É diferente do treinamento de performance que a educação física gera. Então, assim, se a gente não treinar tudo aquilo que ficou, né, como consequência da lesão, a gente realmente vai ter coisas aí, sequelas para sempre. Então, todo tipo de lesão, se não for tratada, ela fica com sequela. E algumas, mesmo sendo tratadas, elas não se resolvem. Então, a gente não pode ficar deixando, porque igual um caso parecido com o seu, vai ter várias pessoas chegando na academia semana que vem, né? Ou chegando já essa semana aí, dessa forma. Tornozelo, tá vendo? Então, agachamento eu acabei de falar, né? Então, agachamento eu não preciso nem contar que o agachamento realmente não deve ser legal. Mas a gente ainda dá tempo de resolver isso, hein? Passa lá pelo mapeamento corporal para a gente ver o que consegue fazer, né? A gente consegue prescrever, que melhorar, com certeza melhora. A gente não consegue, pode ser que por ser crônica não volte ao que era antes, mas eu tenho certeza que volta não, desculpa, eu tenho certeza que melhora sim, tá? Jéssica, você também, hein? Pode dar um jeito de partir lá para realizar um mapeamento, tá bom? Vocês são extremamente bem-vindos. Aí, tá vendo? Faltou o quê? Estabilidade, né? O tornozelo, quando ele é dorsiflexão e flexão plantar, ele tem a função de mobilidade, mas se a gente muda o plano, ele começa a ter a função, né, para inversão e eversão, ele começa a ter a função de estabilidade. Então, dependendo do plano que a gente está avaliando o aluno, a função da articulação, essas que estão aí, elas podem se alterar. Tá certo? Então, beleza. Isso aí. Vamos pensar aqui nessa postura aí de assentar. Nossa, eu escolhi uma foto muito bonita, né? Maravilhosa essa foto. Tá aí tudo bem certinho, a pessoa tá sentada direitinho, o computador no ângulo ok, os pés apoiados. Na verdade, eu acho que nem todo mundo agora deve estar com os pezinhos bonitinhos, todo mundo sentadinho assim, né? Nem eu que estou aqui conversando com vocês estão assim. Agora que eu estou vendo que o meu pé aqui está em cima do suporte da cadeira, toda errada. Mas... Eu tô. Você tá também, Ale? Você tá certinho? Não, eu tô certinho, eu tô dando exemplo. Você é um ergonomista, né, Ale? Você não tem jeito. Mas, pensem aqui comigo, gente. Pensando nas funções articulares que a gente acabou de ver no slide anterior, tá bom? Qual que é a análise biomecânica dessa postura? Porque muito se falou sobre ergonomia, né, Ala? Nessa quarentena. Mas pouco se falou dos efeitos que essa postura, até mesmo ergonomicamente correta, ela pode gerar para a biomecânica. Certo? Que vai, principalmente a biomecânica do aluno que vai retornar para a academia. Então, observe essa figura aqui.
que a gente está falando aí dos ângulos certos e tal, e a gente sabe que a realidade dos nossos alunos, assim como a nossa também, né, ela é bem diferente. Então, vamos analisar aqui. Uma boa postura sentada, né? Depois a gente pensa na ruim. Uma boa postura sentada. Nos últimos dias, eu, Marcela, né, na quarentena, até mesmo quando eu passei os dias em casa e quando a gente retornou para a clínica, eu não passei menos de 3 a 4 horas sentada, sem nem ir no banheiro, tá? Eu não passei menos que isso. Eu acredito que os nossos clientes tenham passado até mais horas sem levantar do que eu. Então, pare e pensa aqui, que eu acredito que a realidade até de vocês também não tem sido diferente, não, né? Então, vamos focar aqui nessa questão do tornozelo. Vou começar de baixo para cima, tá? O tornozelo, né? Se ele tá aqui 90 graus certinho o tempo todo, ele acaba perdendo aí ADM e estabilidade também. Eu vou assumir aqui para vocês que eu estou esse tempo todo, acredito que eu e muitas mulheres aí, a gente está esse tempo todo sem usar um salto alto. Essa semana eu resolvi colocar uma sandália, tipo um salto grosso, mas alto não, um pouquinho assim. Eu senti uma instabilidade, tá? Minha musculatura do pé, né, o futicore, ele não tá pronto para. Imagina se fosse um salto alto daqueles finos para ir para a festa. Ainda bem que não tem festa, né, gente? Porque senão, não sei o que seria de mim. Então, igual essa perda de estabilidade também aconteceu com nossos alunos. Então, se a gente for pensar, o aluno, ele está com essa perda de ADM e de estabilidade. Então, a gente precisa identificar qual o número que foi a perda dessa ADM, se ela foi significativa para a funcionalidade desse aluno e se a estabilidade dele está ok. O tempo de reação, de ativação da musculatura dele, do pé, do core, ela está sendo adequada? Será que esse aluno consegue saltar numa caixa, ok, com segurança? Ou não? Ou será que esse aluno, eu não posso iniciar com ele um agachamento, atividades de salto, porque ele realmente está com esse pé alterado? Ou então, eu nem sei disso. E vou passar aqui a ficha base para esse aluno, tá? São coisas aí importantes. Ainda na parte inferior do corpo desse cliente que passou horas sentados na quarentena. Ele também está com gastrocnêmio, né? Região aqui de tríceps femoral, bastante rígido e fraco. Ou seja, a bomba tibiotársica aqui de sangue, né? Também está alterada. Está com um retorno venoso inferior. E o que eu vejo é o seguinte, as pessoas que começam a voltar para o dia a dia, elas acabam sentindo uma dor aí de panturrilha, tibial anterior, mesmo com calçado plano, tá? Vou dar um exemplo aqui também. Meu marido voltou a trabalhar, o trabalho dele exige que ele passe várias horas de pé, e ele está com uma dor gigante no gastrocnêmio. E quando eu fui ver, ele está com uma rigidez muito grande de fáscia, de mobilidade do tornozelo muito alterada. E a gente está fazendo um trabalho para que ele realmente dê uma melhorada, porque a postura laboral dele é ficar de pé, tá? Agora vamos para outro ponto que, para mim, é um dos mais críticos, que é os flexores do quadril. Independente da postura que você tiver sentado, você vai ter que ficar com o quadril no mínimo em 90 graus. Você pode ficar escornado na cadeira, sua coluna vai ficar numa posição diferente. Você pode ficar sentado com o pé na cadeira da frente, aí seu pé já vai estar numa posição diferente. Mas o quadril fletido, ele vai acontecer, seja numa postura correta ou errada. Isso é fato. E se você passa muitas horas com esse quadril fletido, você vai acabar tendo uma rigidez maior desses flexores, tá? De quadril. E se esse sistema de flexão de quadril está rígido, consequentemente, ele pode também enfraquecer, tá? E ele também pode gerar uma rigidez de tendão. E se você repetidamente
começar a fazer muito alongamento dessa região, começar a liberar demais, e esse tendão já está fraco, rígido, ele não adapta a cargas, pode esperar que uma tendinopatia aí vai aparecer aí de tendão de ilho-psoas, tendão de quadríceps, e eu também ganhei essa na quarentena. Eu ganhei essa na quarentena, e tratar tendinopatia, ainda mais de um músculo tão grande como o quadríceps, é algo difícil, tá, gente? Demora um tempo. Então, todo dia eu acordo, faço lá meu exercício da fisioterapia do quadríceps, agora eu tô bem melhor. Mas eu já tive dias da quarentena que eu levantava da cadeira até dura, até eu conseguir fazer a extensão do quadríceps, tá? Então, assim, pode ter muito aluno que vai falar para você, se tô com uma dor aqui, ó, mais ou menos, aqui, ó, não é na virilha, é um pouco mais anterior, tá certo? Então, esses alunos, eles têm que ser encaminhados para o mapeamento corporal, para vocês entenderem que tipo de musculatura que está alterada nesse aluno e como que vocês vão conseguir prescrever um treino de resultado e seguro, tá certo? Aí, né, dando continuidade aí nessa flexão de quadril, que é obrigatória na posição de assentado, os extensores do quadril, né, glúteo, isquio e tal, eles estão aí em posição enfraquecida e alongada, tá? Geralmente os isquios, eles ficam em posição enfraquecida, posição fraca, mas não alongada por causa da flexão do joelho. Mas os glúteos, não preciso nem falar, né? Glúteo aí tá sem gerar força há muito tempo. Aí a gente vai colocar esse aluno para fazer glúteo para trapézio. Imagina, gente. Isso aqui pode ser um problema, tá? Pode ser um exercício problema se ele não estiver com a lombar estável e também o glúteo quadrapézio se ele tiver com os flexores do quadril muito rígidos. Eles podem ter uma dominância de paravertebrais ao invés dos extensores do quadril. Nossa, vocês estão sentindo aí a pressão, né? A pressão que é a responsabilidade que é a elaboração de um treino pós-quarentena, né? Dá para sentir, não dá aula? Dá para sentir assim que aqui a gente sente, né? As nossas prescrições têm cada vez uma responsabilidade maior. Atenção máxima agora. E detalhe, o cliente está super exigente hoje e ele está esperando ali um resultado acontecer, até porque ele esperou tanto a academia abrir, né? Você está parada de tudo, Jéssica. Ai, meu Deus, é muito ruim, né? A gente tem que voltar, não tem jeito. Até nosso cliente está voltando, né? Agora vamos subir um pouquinho do quadril. Vamos ali focar na lombar, tá? A lombar, gente, por mais que a pessoa sente bonitinho, igual a Ala falou que está sentada ali bonitinho, a lombar, por exemplo, a lombar, ela acaba ficando mais retificada. Mesmo que a pessoa tenha uma curva lombar, ok, mesmo com o tempo, a curvatura vai acabando ficando mais retificada, tá certo? Reparem que aqui na figura, a cadeira, ela tá bem ideal. Ela tem essa curva aqui da lombar para ajudar a sustentar a lordose fisiológica da lombar, mas a coluna nem sempre consegue seguir essa curva direitinho. Olha aqui, olha a figura aqui, como que a lombar, a coluna dele inteira tá bem retificada. Tem gente que só senta mesmo assim, ó, nem consegue encostar. E fica com a coluna toda retificada lá no computador, né? E tem pessoas que sentam escornadas, né? Tem pessoas que sentam no computador assim. Tudo isso, todas essas posturas aí, a gente consegue ver o quanto essa lombar tá retificada, certo? Marcão, levanta aí, tá? Por favor. Todo mundo melhora a postura aí, porque nós estamos falando aqui algo sério, hein? Mas é aquela história, né, gente? A quarentena inteira todo mundo ficou
falando sobre ergonomia, sobre como ter uma postura melhor de peso. A gente sabe disso tudo. Nós, da saúde, falamos muito isso também, né, nas redes sociais, em todos os lugares. Mas os efeitos, eles estão aí. A gente, por mais que a gente tente melhorar a postura, tentou manter, mas são muitos dias, são muitas horas. E detalhe, sem movimentar o nosso corpo de forma individualizada, personalizada, com cautela, né? Aí vamos subir mais um pouquinho aí, na torácica, né? É aquilo que eu acabei de falar. Algumas pessoas com a hipercifose, algumas pessoas com dificuldade de manter ela ereta, outras pessoas parecendo que engoliu um cabide, passando horas assim com o peito estufado. Essa alteração da torácica, ela vai interferir direto nas mobilidades, na estabilidade de ombro e de lombar, tá certo? E também de cervical. Quando a gente já passa aí, né, para a questão de ombro, a gente já começa a ver que a tendência das pessoas na quarentena é ter o ombro protuso, tá? Sem estabilização e com uma menor ADM. O ombro protuso já mostra diversos tipos de rigidez muscular e também de instabilidade, tá? E a cervical, gente? A cervical, ela acaba ficando mais retificada. E com a base, né, a região de escápulas ali, mais tensionadas. Quem é que não teve nódulos, né, aqueles famosos trigger points aí, durante a quarentena? Acho que a grande maioria da população teve e, consequentemente, a grande maioria dos nossos alunos também vão ter esse tipo, né, de sintoma. Então, a gente vai começar a ver muito isso acontecendo. E a maioria deles é pela questão da falta da estabilidade, né, dessa região escapular, de ombros e também pela questão da cervical estar mais retificada. Quem não passou horas assim no telefone, olhando para baixo, eu até estou bem aqui, né, olhando para baixo. Quem não passou horas assim, me conta, né? Acho que todo mundo passou horas. E se a curva cervical fisiológica, né, que é uma lordose fisiológica, deveria acontecer, a gente está fazendo ao contrário, a gente estava fazendo uma cifose, nada fisiológica, né? É isso aí, galera. Agora vocês já imaginaram, né? Como que, se vocês sentiram tudo isso aí, agora imagina o cliente de vocês. Olha que vocês são profissionais do movimento, né? Sabem ali o que está acontecendo com o corpo de vocês. Agora imagina o cliente, né? E para a gente finalizar aí, não menos importante, né? Essa questão do punho, dos dedos, do trabalho extremo dessa musculatura da região aí das mãos, dos dedos, né? E que estão com uma amplitude também reduzida. Imagina quantas horas do dia a gente passa, né, com uma leve aí flexão de punho ou extensão dos dedos, do punho. Quantas horas a gente passa assim, né? No computador, no celular e às vezes até para algumas tarefas domésticas também, né? Então, essa postura sentada, o que ela pode ter gerado a mais aí? Porque a grande maioria senta assim, né? Nessa foto. Esses nódulos aí, nessa região de pescoço, de romboides, sabe aquela dor no meio das escápulas? Anota essa frase, hein, gente? Meio das escápulas. Vocês vão ver o tanto que os alunos de vocês vão falar isso, porque a gente tem escutado isso muito aqui, tá? Dor no ombro, a questão do subescapular, vocês vão ver muita gente falando que está com uma tendinopatia no subs, no supra, que estão passando, que fez uma ressonância e que viu que o tendão do supra tá com a síndrome do impacto, vocês vão ver muito isso acontecer. A dor lombar é campeã, né? Vocês vão ver isso aí demais na academia. Cuidado com as prescrições. Nem sempre dá para montar uma prescrição em cima das queixas do aluno, tá?
tendinopatias de todo tipo vocês vão ter. Faceite plantar também muito. As pessoas começam a ir trabalhar, né? Começaram a sair para trabalhar antes das academias voltarem. Então, consequentemente, aquela pessoa que estava com um calçado de chinelo o dia inteiro, colocou o calçado para ir trabalhar. Todo mundo vai sentir um desconforto, todo mundo vai sentir algo. Além de mobilidade de tornozelo alterada, além da musculatura de futicore também sem ativação, tudo isso pode gerar faceite plantar, tá? Encurtamentos aí severos, né, para atrapalhar a ADM. Muita gente que já tinha encurtamento de cadeia posterior, disco tibiais, vão apresentar um aumento desses encurtamentos. Então, quem já tinha, vai piorar. Então, a elaboração dos exercícios, a construção do movimento antes de começar os exercícios de força, é muito importante. E isso vai gerar muita segurança para o treino de vocês, tá? Se nada disso aqui acontecer, né? Isso aqui tudo acontecendo e vocês ainda colocando força nessas disfunções aí, a lesão prévia é quase garantida, tá, gente? Então, cuidado, não coloquem força na disfunção. Isso é uma frase da Shirley Sherman, que escreve muito sobre dominâncias musculares. É algo que eu levo para a vida, que colocar força em nas disfunções é descer ladeira abaixo, tá? É a garantia que vai existir algum tipo de lesão. Certo? Passa a palavra para o Alan aí. Vamos lá. Vou testar aqui meu comando de voz hoje na passagem dos slides aqui. Fazer um clique. Falhou. Ah, não, tá ok. Então, pessoal, vou falar aqui de capacidade funcional. E é o que a gente observa na maioria das pessoas aí, nesse período aí de 6 meses com a rotina totalmente alterada, tá? E o que compõe? Tem vários elementos que compõem a capacidade funcional do indivíduo. Nós vamos abordar aqui 4 deles, que tem mais relação com o nosso dia a dia, com as atividades físicas, tá? São eles: flexibilidade, a Marcela já até citou aí antes, né? Clique. A rigidez de tecidos moles, né? E isso aí é gerado e acaba acentuando, e é um ciclo, hipomobilidade. Então, a gente perde ADM das articulações com rigidez de tecidos moles e perde, e também influencia na flexibilidade, né, da musculatura. Clique. E pode deixar o outro também. E aí a gente tem alteração também. Desequilíbrios musculares que foram desenvolvidos por não solicitação da musculatura, né, em funções que a pessoa tinha antes. Então, cada vez que a gente subutiliza, né, estrutura o sistema músculo-esquelético, um músculo ou outro pode ali reduzindo sua função e gerando desequilíbrio em relação aos outros, né? A gente vê isso direto nas avaliações e no treino, né, síndromes de dominância muscular. E, né, obviamente, aí a estabilidade central, né, que é a base de tudo, né? Pensando no sistema musculoesquelético e transmissão de força, de energia, relação em movimento, a base, o nosso centro de controle ali, né, região abdominal, lombar, pélvica, e são musculaturas que, com sedentarismo, postura sentada há muito tempo, ficam muito alteradas e acabam perdendo força e capacidade de controlar os movimentos, né? Capacidade de gerar estabilidade. E aí vira o caos, porque nesse período a gente perde todos esses 4 fatores aí, principalmente, né? A gente teve uma queda na condição da musculatura, de estabilidade,
aumento de rigidez, redução de flexibilidade, e aí capacidade funcional despenca. E quando eu falo de capacidade funcional, eu estou falando de todas as atividades da pessoa, né? Subir escada, pendurar uma roupa no varal, porque a gente pensa muito no contexto esportivo, né, na academia. Mas é sentar e levantar de uma cadeira, ou atividades físicas, recreativas, ou até mesmo competitivas, né? A gente, quem não pôde seguir o treinamento adequado nesse período, teve redução de todas essas capacidades aí. E aí, pode passar para o próximo, Marcelo? Dentre os fatores negativos aí, os mais comuns, perceptíveis, né, com efeito aí da quarentena, eu vou citar aqui os principais, né? Pode dar um clique aí, Marcelo. Primeiro deles, perda do gesto esportivo, tá? Gesto esportivo adequado, ele se dá devido aos pré-requisitos que foram adquiridos e construídos com treinamento sistemático, segundo a pirâmide de desempenho, que vai dentro daqueles pontos que a Marcela já abordou aí no início e que eu estou falando agora, que parte de mobilidade, flexibilidade, lá na base da construção do movimento. Depois ganhar força, potência, estabilidade, tudo isso combinando lá no gesto esportivo. Então, sem o estímulo correto, com o tempo os indivíduos vão perdendo esses elementos. A primeira coisa que ele vai perder no gesto esportivo por uma queda desses elementos que eu fui falando, e aí ele vai perdendo flexibilidade, perde força, flexibilidade, mobilidade, estabilidade, vai para o beleléu. E aí eles perdem a base do sistema motor. E, consequentemente, eles não sustentam mais o gesto esportivo, né? Ou o movimento funcional, né? Ali no trabalho, no dia a dia dele, o gesto esportivo adequado. E aí, o que fazer nesses casos, né? Aí é necessário, nessa retomada, reconstruir as bases do movimento, baseado na análise dos padrões que foram alterados em cada indivíduo, tá? Então, nesse ponto, é importante ressaltar que vários de seus alunos podem apresentar as mesmas dificuldades e alterações. Pode ter gente lá com a mesma alteração ou desconforto ou dor no movimento de ombro, a mesma dificuldade para executar um agachamento, por exemplo. Porém, o caminho a ser construído com cada um será diferente. E é importante demais a gente ter atenção a isso, né? Não existe formato enlatado para nada, mesmo que a alteração, a disfunção seja parecida ou idêntica, cada um é cada um e cada um tem alterações específicas que podem levar ao mesmo resultado, nesse caso negativo, tá? Então, vamos considerar, eu falei do agachamento, vamos considerar aí 3 alunos de vocês que chegam com a mesma dificuldade para executar um agachamento. Você pode ter um aluno que a dificuldade dele para executar o agachamento se dá por redução da mobilidade do tornozelo. Você pode ter outro aluno com a mesma dificuldade, porém ele perdeu força muscular nos membros inferiores. E o terceiro aluno, com a mesma dificuldade, ele pode estar com desequilíbrios musculares, dominâncias inadequadas aí, e aí ele não consegue executar. Você olha para os 3, é a mesma dificuldade. Aqueles 3 precisam da mesma intervenção? Não, né? Cada um precisa de uma abordagem diferente. Nesse ponto, se torna imprescindível uma avaliação, um mapeamento corporal bem criterioso para você, professor, poder direcionar o caminho desse aluno, tá? Lembra que a gente conversou ontem, nada de treino genérico e sem conhecer o aluno? Justamente por causa desse tipo de coisa, tá? E se não for feito dessa forma, você pode acabar levando seu aluno para um caminho, se não perigoso e doloroso, no mínimo aí mais longo e tortuoso. Ele vai ficar dando volta, sendo que ele podia ir direto no caminho e chegar no objetivo dele mais rápido, tá? Isso desconsiderando os riscos à saúde também, né? E aí, o outro item aí é a queda, né, a diminuição da variabilidade motora, tá? Para haver uma boa saúde de movimento, a gente precisa de variabilidade motora.
o que não quer dizer que é variabilidade de movimento, variação de movimento, pois não adianta o indivíduo ser capaz de realizar uma grande quantidade de movimentos diferentes se a qualidade desse movimento não é boa, né? Então, e essa qualidade, essa variabilidade motor, ela é avaliável e treinável, né? Para isso que a gente faz o mapeamento corporal e vocês fazem intervenção específica no treino. Porém, é necessário, nesse período aí, a gente trabalhar as bases do movimento para, a partir daí, trabalhar essa variabilidade motora. Então, a gente deve inserir diversas variáveis no movimento articular num contexto que faça sentido para o aluno, né? O que a gente mais vê é criatividade na hora de montar o treino, e aí o aluno não consegue executar e aquilo não tem função nenhuma para ele. O movimento, né, o aprendizado motor, ele tem muito de relação do indivíduo com o ambiente. Então, quando a gente vai montar um treino para o aluno, pensando em funcionalidade, a gente tem que pensar na rotina dele, nas atividades dele, no dia a dia dele, tá? E aí, a gente tem que considerar também, nesse aspecto, a capacidade de adaptação aos estímulos ambientais. No início aí, acho que foi a Marcela que falou da corrida, né? Não foi um comentário, não. Foi você que falou, né, Marcela, da pessoa praticando corrida. E vamos pensar a pessoa praticando corrida na esteira. É um ambiente controlado ali. Se você analisar a marcha daquela pessoa, mesmo a treinada com o padrão de movimento certinho, você não vai observar um gesto esportivo, um movimento igual a outro. Então, dentro dessa variabilidade motora, tem uma margem também de variação, apesar da gente querer um padrão adequado para o movimento, mas existe uma margem ali em que esse movimento pode acontecer. E isso é que faz a adaptação do indivíduo ao meio. Por exemplo, quando você vai correr na rua, o tempo inteiro a superfície tem uma variação. Uma hora, mesmo que imperceptível, o piso pode estar inclinado mais para um lado, mais para o outro. Você pisa numa pedrinha, sua pisada já mudou. Você altera a velocidade, você tem que dar uma passada mais larga. E aí essa habilidade do indivíduo de ir se adaptando, ela precisa ser treinada. Se ela não for adequadamente treinada, o indivíduo vai ter lesão em algum momento, tá? E isso aí é ensinar o aluno a se movimentar de forma inteligente, tá? Então, a gente precisa construir um movimento dos nossos clientes baseados em estabilidade, mobilidade, ativação neuromuscular, que é essa capacidade aí do corpo e do indivíduo se adaptar aos estímulos ambientais, para aí a gente chegar no movimento-alvo, que pode ser o gesto esportivo ou uma capacidade funcional, tá? E aí a gente vai para outra bolinha ali dos efeitos negativos, que vai chover agora nas academias de dor e lesão, tá? E aí já tem estudo em cima disso, que durante a quarentena aumentou bastante nos casos de dores e lesões musculoesqueléticas, tá? Principais regiões aí que o pessoal tem sentido incômodo: lombar, já foi citado aí, e joelhos. São o maior número de casos aí de relato de lesões musculoesqueléticas, tá? Um dado que não é de indivíduos saudáveis, mas é uma condição de saúde muito comum na população, principalmente em algumas academias que trabalham mais com os idosos, são os pacientes que têm osteoartrite, osteoartrose, principalmente nos joelhos. Nesse período que eles ficaram parados, observou-se uma deteriorização muito mais rápida da articulação, e isso aí vai chegar na academia. Paciente com dor, com dificuldade de movimentação, e aí é a hora que o pessoal começa a ter medo de abordar esse cliente, né? Não quer fazer movimento, quando na verdade ele precisa do movimento. Então, retomo aqui, por isso a importância da avaliação bem feita, de um mapeamento bem feito, para a gente poder abordar esse aluno da melhor forma possível. Outro dado que tem chamado a atenção é que a incidência de lesões aumentou nas pessoas que
puderam praticar atividade física durante a quarentena. Então, aqueles que estavam fazendo atividade física, aumentou significativamente os casos de pessoas que têm sentido dor, principalmente entre os praticantes de corrida, tá? O número de casos de pessoas nessa situação com dor superou até os que estavam sedentários, tá? Então, e é um público que volta, principalmente agora nesse início, que vai chover na academia, que são as pessoas que praticaram atividade física e que agora estavam praticando por conta própria, e agora a academia reabriu, eles estão doidos para voltar e vão chegar lá para vocês com dor no quadril, dor no joelho, dor no tornozelo, e aí precisa ser bem definida a abordagem com esses alunos, tá? Outro grupo de pessoas que merecem atenção especial são aquelas que ficaram assistindo aí videoaulas e fazendo treinos no YouTube, live. Por quê? Vocês aí dentro da academia já estão carecas de saber que você fica o tempo inteiro orientando o aluno, vigiando, ensinando o movimento, pega no aluno, faz o movimento com ele, mostra, explica tudo, e aí você bebe água, na hora que você olha para o aluno de novo, ele está fazendo tudo errado. Estou mentindo? E aí esse aluno ficou fazendo atividade física sem ninguém olhando para ele. Ele via na tela do celular, na televisão, e está lá, ó, sentando o pau. Sabe o que é isso aí chegando na academia agora? Bomba para vocês. Marcão, de verdade. E aí o que fazer? Faça, Marcão. Tô escrevendo aqui. Achei que você ia falar, pode falar. Tá. Eu digitei aqui só para poder. Então manda aí. Porque senão vai que atrapalha a sequência do assunto aí. Beleza. Se você quiser, eu pergunto. Eu joguei uma pergunta para o pessoal o que fazer, aí a gente vê a sua pergunta e depois eu respondo para o pessoal. É porque é grande Faço mais a pergunta, você vai ver. Porque eu tentei explicar para entender melhor, mas se você quiser, eu faço ela aqui. Não, o que você preferir. Então tá. Eu vou mandar aí você olha discreto aí, a Marcela já vai olhando. Tá bom. Vamos Às vezes tá, é uma coisa beleza. interessante. Tá Como bom. fica registrado. Eu vou jogando as perguntas pro pessoal aqui, Marcela, aí você lê e me passa aí que Sim. pelo celular aqui. Bora. Não paro de ver a tela. Olha lá, ó. Então, olha esse tamanho. Beleza. Pode continuar a aula. Vai continuar, a Marcela vai lendo para depois responder. Isso. Bora. Beleza. Então, aí, retomando aqui, vão chegar essas bombas aí, né? Na academia. E aí, o que a gente vai fazer com eles? Que problemas esse aluno teve durante a quarentena? Que desequilíbrio muscular ele desenvolveu ou ele já tinha e foi acentuado com a quarentena? Que lesões ele teve? Que dores ele sente ou sentiu e não sente mais? Quais dessas dores que merecem atenção específica e quais tendem a passar apenas praticando alguma atividade física? Que lesões ele tem potencial para desenvolver? Vocês já tinham parado para pensar nesse monte de mini bombas aí que vão chegar para vocês? Então, nosso primeiro passo é ouvir bem o aluno. E aí não, é um exercício de paciência que a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir literalmente tudo, porque cada coisa que ele falar, cada elemento é um indicador ali que a gente precisa ter atenção. Saber como foi a quarentena dele, se ele tem sentido alguma coisa, o que ele espera agora do treinamento. A gente tem que saber como estão as condições aí psicossociais dele. Isso aí que o Alan está falando é um pedaço da resposta. Eu já estou respondendo. Não tá nem sabendo o que é, mas pode ir. E a gente deve mostrar preocupação com ele, tá?
E aí, quando eu falo que a gente deve mostrar a preocupação com ele, gente, não é só a questão comercial, não. A gente tem que preocupar mesmo. Tem esse cuidado com o aluno. E, principalmente, mostrar que a gente pode ajudar. Muitos desses alunos vão chegar com medo na academia. Não só do Covid, mas por causa do que eles têm sentido, né? Que eles sentiram aí na quarentena. Então, é hora da gente cuidar deles em todos os aspectos, tá? E antes de pensar em treino, é fundamental saber as reais condições desse aluno, né? Por isso a importância de ler o mapeamento corporal e entender. Não adianta somente pegar ali sem entender, porque senão não faz nem sentido ele ter feito, tá? A gente precisa, apesar do mapeamento, a avaliação ser uma análise, a gente tem que conseguir analisar esse resultado dessa análise também, para poder direcionar o caminho, né? Definir qual que é a melhor jornada do aluno nesse retorno dele aos treinos, tá? E qualquer falha agora nesse momento pode gerar resultados extremamente negativos, tá? É fatal. E é falha em tudo. Exato. Desde uma lesão, algum problema importante do aluno, ou até simplesmente o aluno não ter gostado do tipo de atendimento e atenção que ele recebeu e não voltar mais para a academia, procurar outro lugar ou até mesmo parar de praticar atividade física, tá? E o quarto ponto aí é a queda da performance, tá? Apesar do treino em casa ajudar, o estímulo é muito diferente do que o estímulo que ele recebe ali na academia, com orientação. Mesmo que ele tenha simulado os mesmos exercícios que ele faz na academia, pequena variação de carga, da forma de execução, tudo isso é estímulo diferente e ele vai voltar para a academia como se ele estivesse recomeçando tudo. Óbvio que existe uma questão de condicionamento, de preparo, pré-adquiridos que vão facilitar o caminho dele. Mas, entre aspas, tudo para ele agora é uma novidade. Só que ele não sabe disso. Ele vai voltar querendo arregaçar igual ele fazia antes. E aí a gente vai ter que ter um trabalho de conscientizar esse aluno, explicar para ele que ele vai ter que reconstruir o caminho. Vai ser mais fácil? Vai, do que se ele estivesse começando do zero. Mas agora é um trabalho de reconstrução, tá? É importante demais a gente ter uma atenção nisso, que muitas vezes passa batido. O seu aluno, ele pode não ter qualquer queixa de dor ou desconforto. Que a gente está falando muito, né, de efeito da quarentena, ele pode ter chegado lá sem ter sentido nada. Isso não quer dizer que ele não sofreu os efeitos deletérios do sedentarismo ou do treino não específico ou em menor intensidade do que ele fazia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esses alunos aí, eles são os que mais vão achar que podem fazer as coisas como faziam antes, tá? E aí o que acontece? Esse aluno começa a treinar, menos de um mês depois já está lá, sentindo a pontada no ombro, sentindo uma dorzinha no quadril, e aí a bomba cai no colo de vocês. Então, encaminha esse povo para fazer uma análise bem detalhada, específica, para evitar problemas, tá? E aí, pode passar o próximo aí, Marcela. Eu vou tentar ser mais rápido aqui, tá, pessoal? Condicionamento físico. Da maioria das pessoas despencou, tá? Pode dar mais um clique aí, Marcela. Então, os estudos mostram, né, e a gente já sabe disso, que condicionamento físico está diretamente relacionado com várias variáveis aí da nossa saúde de forma geral. Então, queda de condicionamento físico gera uma redução da capacidade cardiovascular. Pode ir clicando aí para mim, Marcela. Um aumento da pressão arterial nos indivíduos hipertensos. Esse aí a gente vai ter que ter bastante cuidado, tá? A redução de condicionamento físico está diretamente relacionado ao aumento da pressão arterial. Aumento da frequência cardíaca de repouso e submáxima. Mais um elemento para a gente tomar cuidado, principalmente na hora de elaborar o treino, pensando em intensidade. Uma menor eficiência no transporte de oxigênio, tá? Condicionamento físico reduzido. Nossa fisiologia e o transporte de oxigênio para os músculos fica totalmente alterada. Alteração na liberação de insulina e catecolaminas, que são fatores aí
que geram risco cardiovascular importante, tá? A redução da tolerância ao esforço. Esse aluno vai chegar com mais dificuldade para fazer atividades. Pode dar mais um clique aí, Marcelo. Não vou me aprofundar muito nessas discussões, tá, pessoal? Até para não agarrar vocês tempo demais. Então, a gente tem também, com a redução do condicionamento físico, aumento dos sintomas e problemas respiratórios, principalmente em pessoas que já têm doenças, né, respiratórias como rinite, sinusite, bronquite, asma e outras afecções mais graves aí do sistema respiratório. Que aconteceu demais. Ontem eu fui na academia, fui estrear lá nos mapeamentos corporais e eu fiquei achando graça que até os professores ganharam peso. Então, metade dos professores da academia com um barrigão lá sendo exibido no salão. Então, com os alunos, provavelmente aconteceu a mesma coisa. Pode dar mais um clique aí, Marcela. E aí, a gente vai lidar também com a baixa autoestima desses alunos. Então, isso tudo repercute numa dificuldade do aluno de fazer atividade física. E isso é extremamente desmotivante e gera desistência, tá? Então, a gente vai ter uma abordagem específica. Pode dar mais um clique, Marcelo. E aí, o que fazer com essa turma? Olha o Chapolin aí. Para a gente contar com a astúcia dele aí. O que a gente vai precisar? Modular o treino de acordo com a capacidade do aluno. Orientar esse aluno o tempo todo das condições dele e que ele vai evoluir, né? Que isso é uma condição momentânea. Explicar cada passo do processo para ele, por que ele está fazendo aquilo e o que aquilo vai repercutir na capacidade dele e incentivar, tá? Esse momento a gente precisa incentivar a maioria dos alunos. Tudo isso aí é o cuidar, que é o que a gente conversou ontem, que eles estão procurando. Mais do que o treino, eles estão procurando cuidado. E através do treino a gente está cuidando deles, tá? E aí, como lidar com as doenças crônicas aí, né? Então, são as pessoas que mais sofreram durante o período de quarentena, as pessoas com doenças crônicas, porque elas têm necessidade de praticar atividade física sempre para fazer a manutenção da saúde. Elas vão voltar com dores e disfunção mais do que esses outros alunos que a gente está falando aí. E eles vão precisar de uma abordagem bem específica. E não dá para a gente direcionar essa abordagem específica se a gente não conhecer profundamente esse aluno, tá? Pode dar mais um clique aí, Marcela. E aí, essa abordagem direcionada e profunda, eu coloquei ali o mapeamento corporal, porque não tem como, pessoal. A gente fica insistindo, martelando aí nesse assunto, mas é porque é fundamental, é a única forma da gente saber agora o que esses alunos precisam e qual que é o caminho que eles devem seguir. É gerar essas informações, esses dados para vocês, e aí com esses dados vocês estão, né, mais do que qualquer outro profissional que exista, tem competência aí para direcionar a jornada desse aluno, tá? Mais um clique aí, Marcelo. Antes da gente passar para esse ponto aqui, eu acho que dá para a gente responder lá a pergunta do Marcão. Na verdade, já ia esquecendo né? você, Marcão. Ó, eu vou ler aqui rapidamente para que todo mundo entenda. O Marcão está perguntando se teria uma forma padronizada de aproveitar essa retomada para induzir o aluno a fazer exercícios de construção de movimento, que antes eram negligenciados pela rotina. Tipo, aproveitar para tirar os alunos das máquinas e colocar para fazer exercícios de mobilidade, estabilidade. Os alunos vão chegar cheios de dores, dúvidas, mas também muito ansiosos e impacientes. Vocês acham viável criar uma espécie de protocolo para os alunos e suas principais disfunções? Por exemplo, o aluno chega dizendo que está com dor lombar. Dessa forma, teremos algumas opções de exercícios, movimentos para ele executar. É óbvio que iremos induzir e indicar o mapeamento corporal, mas os alunos chegam loucos para montar ficha e, querendo ou não, teremos
menos tempo e contato com eles, até mesmo pela questão dos protocolos de distanciamento. Não, excelente para variar, né? O chatão é o top da galáxia. Seguinte, engraçado que hoje eu fui lá na Wish e a gente estava conversando bem sobre isso. Nem todos os alunos vão para o mapeamento corporal e muitos já chegam assim, eu estava ativo na quarentena. Só que ele estava ativo fazendo os exercícios que, na verdade, até eu que amei no início fazer, eu já estava cansada de ficar lá pulando lá na sala igual uma doida e por aí vai. Então, o que acontece? Eu sei que grande parte não vão realizar e para vocês fica muito complicado isso. Eu acho que, acima de tudo, é mostrar cuidado. Mostrar que o mapeamento corporal hoje, você está indicando ele, não é por causa de vaidade, não é nada disso. Hoje o mapeamento corporal é um cuidado. Então, assim, por mais que o aluno vai chegar ansioso e cheio de coisas, o cuidado ali é importante. Eu tenho muito receio com o quesito criar um protocolo, tá? Porque isso vai acabar virando algo de dentro da gaveta. E eu tenho receio disso, porque às vezes o aluno olha e fala assim, nossa, aqui nessa academia eles têm um protocolo de quem tem dor lombar, e aí espalha isso para todo mundo e todo mundo vai lá, mas na verdade o negócio é generalizado. Será que a dor lombar dele veio da torácica ou veio do quadril? Entende? Ou até mesmo ou uma disfunção específica da lombar. Mas a maioria das vezes vem de cima ou vem de baixo, né? Eu tenho muito receio com isso, mas o que eu acho que funciona? Já ter um discurso com o aluno. Por exemplo, você tá com dor lombar, fulano? Como é que foi essa quarentena? Se mostrar preocupado com esse aluno. Como que foi essa quarentena? Você ficou muito tempo sentado, muito deitado? Que tipo de atividade você fez? Começar a mostrar interesse. Aquilo que a gente falou ontem. Quanto mais a gente tiver proximidade emocional com o cliente, melhor é. Isso parece muito estranho hoje, quando a gente fala disso, porque antigamente a gente tinha proximidade, mas só que hoje essa proximidade tem que ser mais. É o que eu percebi aqui dentro da clínica. Tem que ter uma amizade, mostrar que você está preocupado realmente, verdadeiramente com aquela pessoa. Eu acho que o ideal se a gente for pensar, lombar, beleza, mesmo que não monte um treino aí sem um mapeamento corporal, o ideal é a gente conseguir montar algo pensando na articulação acima e abaixo. Se for para montar um treino sem um mapeamento, não foquem somente naquela região que o aluno relatou para vocês que está com dor. Também pensem na articulação acima e abaixo. E sobre aquele quesito lá, sobre tipo educar o cliente a fazer a construção de movimento, que são negligenciados sim, são raros os alunos que a gente vê ali no salão de musculação executando os exercícios de mobilidade, liberação miofascial, estabilidade, que a gente pensa com tanto carinho para esse aluno. Eu acho o seguinte, se a gente começar a mostrar para ele que isso é um diferencial da academia, que isso é um diferencial não só da academia, mas de você, personal, eu acredito que você vai ganhar muitos pontos com isso. Então, se vocês começarem a mostrar que isso é um cuidado, é um diferencial, você está se importando com esse aluno, isso vai começar a virar um pouquinho a chave. As pessoas estão com a cabeça diferente, elas estão aceitando esse cuidado. E isso pode até passar por um encantamento da forma que você vai falar com esse aluno. Você vai lhe mostrar para ele que você está cuidando dele de uma forma diferente que outras pessoas estão tentando cuidar dele, ou nunca nem tentaram cuidar. Eu acho que hoje tudo vai na fala. Pode ser que às vezes crie-se algum protocolo entre vocês de conversa, de como que vai abordar o aluno que falar, né, que relatar dor de lombar, dor de ombro, dor de joelho, que são as dores principais que vão acontecer. Se a gente começar às vezes a abordar uma forma né, a forma de abordar, a forma de gerar um treino, pode ser interessante sim. Tá? Mas é aquela história. A partir do momento que a gente mostra para ele que o mapeamento corporal é o cuidado máximo. Tá? Você quer acrescentar alguma coisa? Marcão perguntar? Importante o aluno, e a gente tem que mostrar para ele entender
porque eles não estão habituados, né, a ver essa questão de mobilidade, flexibilidade ali na construção de resultado deles. Então, isso tudo que a gente conversou, é importante a gente mostrar para ele que isso vai gerar resultado melhor e mais rápido para ele, né? Que o aluno acha que é só carregar peso ou repetir um gesto esportivo, né? Que ele almeja ali melhorar, que vai gerar resultado para ele. Mas a gente tem que trabalhar a base antes, né? E aí, é até interessante que a gente fala em base, né? Já falou de flexibilidade, mobilidade, a gente fala também de estabilização central, não foi? E aí, na hora que a gente vê a maioria das fichas de treino, onde que estão, em que momento do treino do aluno estão esses exercícios aí de estabilidade, de core? Lá no final. A gente faz a base no final do treino. E aí, o dia que o aluno está corrido, está com pressa, vocês acham que ele deixa de fazer o treino para bíceps, deixa de fazer o supino, ou ele deixa de fazer o abdominal, a estabilização central? O abdominal primeiro a ser É o que pulado. vai dar base para ele para ter mais resultado com esses outros treinos todos. Então, cabe até a gente pensar assim, em que momento inserir cada item do treino do aluno, né? O momento ideal de fazer. Então, quando a gente fala em base, estabilização, o ideal é que a gente faça isso no início ou durante o treino, né? E mesclando isso durante o treino. E não deixar só para o final. Exato. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Respondido, Assim, Marcão. minha pergunta assim, foi óbvio que a gente busca um certo facilitador, né? Mas a gente sabe dessa dificuldade e assim, eu pelo menos como personal, eu quero aproveitar esse momento para poder, assim, tipo, alinhar tudo que eu deixei passar devido à intimidade, né, com os alunos. A gente realmente vai protelando, a avaliação vai ficando mesmo, às vezes, em segundo plano, e a gente entra numa rotina ali de treino e acaba não mensurando, né, não avaliando as cargas de treinamento, né, enfim. Só que na academia, assim, eu pelo menos, assim, aí na F1, né, os alunos, eles têm muita resistência e ao mesmo tempo são muito fixados, né, em algumas crenças. E agora a gente vai ter essa dificuldade, por quê? Porque o que eles mais gostam, teoricamente, são as aulas coletivas. E as aulas coletivas estão suspensas. Então, a minha ideia de pergunta era assim, realmente, como agora está na moda esse negócio de protocolo, eu imagino que os alunos vão dar valor, né, aos cartazinhos com protocolo, que é a coisa toda. Isso, assim, são detalhes que vão, que aparentemente ali vão gerar uma certa credibilidade, né, com a academia dando importância, né, para esse cuidado e tudo. E a minha intenção com os professores é que realmente a gente faça isso que você falou, Marcelo, de alinhar mesmo, né, e assim aproveitar, sabe, esse momento para realmente assim quebrar esses paradigmas, para o aluno entender assim que a avaliação ela não é uma questão assim de vaidade ou que a gente já, pô, a academia nem voltou e já está cobrando um valor do aluno para poder ele entender que isso é um investimento e isso vai fazer assim a gente realmente fazer valer, porque senão vai voltar tudo do mesmo jeito. Nós vamos continuar fazendo as fichas baseado só em estética, né? Eu acredito que os alunos agora eles já tiveram essa experiência na quarentena, que o professor realmente que fazia o acompanhamento, né, que dava um bom treino ali, ele continuou a trabalhar e o aluno viu que ele não precisava tanto da academia. Ele precisava de um bom profissional do lado. Exato, é aquilo que eu falei ontem, né? Mais vale o intelectual do que o material e as luzinhas piscando. Só que eu sonho, assim, de aproveitar esse momento meio que para começar tudo do zero, sabe? Tudo de certinho, assim. Sim. Eu sei que vai ser um desafio enorme. Mas eu acho que o Por primeiro isso, passo... a ideia do protocolo, assim... eu acho que o primeiro passo... Realmente para poder facilitar esse início. O primeiro passo é o diálogo. É saber a conversa com os alunos,
é saber como que vai abordar esse aluno e mostrar para ele esse diferencial, que você está buscando uma abordagem diferenciada, tanto de antigamente, como até mesmo de outros profissionais. Acho que o primeiro passo é esse. E o segundo passo, que eu acho interessante, até para a educação física, é ter um raciocínio mais rápido e assertivo ali, um raciocínio clínico, que hoje, querendo ou não, todo mundo vai ter disfunção. Todo mundo vai ter. Não vai ser aquela história de que está todo mundo só buscando a questão estética. Hoje as pessoas vão estar buscando outras questões também. Então, eu acho que é interessante esses protocolos para aquele quesito assim, quesito cenários esperados, do tipo, é um cenário esperado o aluno chegar com dor lombar. Se ele chegar com dor lombar, a gente vai fazer a abordagem assim e assim. Eu acho que isso é super válido. E assim, uma espécie, eu acho que você já tem isso, né? Esse material assim digitalizado para que a gente também assim não eu fico com medo, sabe, mas a gente ficar às vezes muito apegado, porque vai rolar assim de saudade, o professor, o aluno com saudade, querendo, eu por exemplo já estou trabalhando numa academia que abriu, né? Os alunos assim estão receosos, né? A academia está vazia. Mas eu vejo muito professor, tipo, conversando com o aluno sobre realmente a questão da quarentena, que ficou parada, que a coisa toda e tal. E para a gente do salão, assim, como é que eu falo? Em termos de girar, né? Ainda mais que tem esse negócio agora de ter 1 hora disponível na academia, para o aluno ficar 1 hora, para ele poder realmente aproveitar o tempo, né? Com o aluno. Aproveitar o tempo que ele está ali na academia, realmente para ele poder, assim, fazer valer o treino, né? Sim. Assim, são desafios, né? Eu fiz a pergunta, mas eu também... Não, é isso mesmo. A gente conversa. A gente pode conversar depois, a gente conversa, eu, você e o Alan, mas isso é uma ideia muito legal mesmo. A gente conversa aí, porque cada academia vai ter um pensamento. Esse é o seu e a gente vai te apoiar. Tá? Então, não, assim, eu queria aproveitar, entendeu? Aproveitar para fazer a parada certa. Isso, e tem que ser, Marcão. Tem que ser. O negócio estava muito bagunçado. Muito jogado. Isso. A avaliação era assim, tipo, já não é obrigatório, então não precisa fazer. Só que hoje é um cuidado. E aí a gente ia fazendo os treinos lá, tipo, empurrado mesmo, e acaba passando os 3 de 10 lá com... Exato. Né, alternando segmentos, só para poder acolher o aluno, sabe? E essa mentalidade, ela tem que mudar. Tem. E a quarentena serviu para isso. O profissional que não mudar isso, ele vai perder o espaço no mercado. Não vai ter outro jeito. Né? Beleza, pessoal. Então, quero agradecer vocês aí, tá? Por ter acompanhado a gente. Amanhã a gente vai dar soluções. Amanhã é um dia de soluções. Tá? Amanhã a gente vai conversar muito sobre as soluções aí de performance, as soluções dessas dores. Quem sabe a gente até consegue montar um protocolo amanhã, né? Acho que pode ser uma. Então acho que o tempo aqui da galera tá corrido, já tem gente mandando mensagem aqui. E a gente encontra amanhã então, tá bom? Um beijo, Demorou. Marcão, a gente conversa aí junto. Obrigado. Beijos, tchau. Pessoal.